Voltamos. Você está no programa A Nossa Escola Dominical. Juntos nós vamos aprender o melhor de Deus. Vamos aprender sobre a Bíblia Sagrada e vamos aprender sobre uma ciência neste trimestre. Nós vamos aprender juntos hermenêutica e em tom de desafio. Entendes o que lês? E já chegamos na lição número 2. Tivemos uma primeira aula, uma aula inaugural extraordinária, que deu uma amplitude de conhecermos um pouquinho do que é hermenêutica e também do que veremos durante todo o trimestre. E vamos começar a aprofundar ainda mais, iniciando hoje na lição número 2, o estudo proveitoso da Bíblia. E o pastor Benjamin de Souza, que é o nosso editor assistente, também comentarista da revista, está aqui junto com a gente para enriquecer ainda mais a aula de hoje. Seja bem-vindo, meu querido pastor. Muito obrigado, pastor Bogo. É um privilégio estar aqui com vocês. Maravilha. Nós vamos aprender então juntos, pastor, o estudo proveitoso da Bíblia. E a revista, né, ela tem esse tom de desafio. O senhor foi muito sábio, a graça de Deus estava sobre sua vida quando o senhor coloca esse subtítulo, Entendes o que lês? E quando nós vamos olhar a aula de hoje, no esboço, nós já identificamos o tópico 1, necessidade de estudar. Então nós temos um desafio e temos uma necessidade. Como conciliar isso para nós avançarmos na aula de hoje e ter um estudo proveitoso da Bíblia? Bem, vamos partir do princípio de que nós estamos numa cultura cuja metade da população são analfabetos funcionais. O que é isso? São pessoas que sabem escrever seu nome, mas não entendem o que leem. E nós temos as pessoas às vezes elas têm essa dificuldade, eu sempre digo, elas dizem, pastor, eu leio a Bíblia e não entendo, o que eu devo fazer? Eu sempre respondo para elas, continue lendo porque aquele que habita em você dará a resposta. Isso tem a ver com essa fé através da palavra? Tem a ver com 3 coisas. Primeira coisa é o que você está buscando quando lê na Bíblia. Porque você... Normalmente, quando você pega um livro, ou você está buscando entretenimento, ou emoções, ou instrução, alguma coisa você quer quando pega um livro. Isso é normal de qualquer pessoa. Então, quando você pega a Bíblia, o que você quer? Respostas. Tem pessoas que querem respostas. Você talvez queira resposta. Tem um problema, tem uma dificuldade na sua família, ou na própria vida pessoal, que você não consegue vencer um mau hábito, aí você quer resposta. Você vai na Bíblia. E muitas vezes você não encontra a resposta. Porque a Bíblia, pastor Bogo, ela não dá resposta para tudo. Nem se propõe a isto. Paulo, escrevendo a Timóteo, diz assim, toda escritura é inspirada por Deus. E ele diz o motivo para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então, partindo deste ponto, as escrituras trazem resposta para a vida de Deus que está na pessoa. Então, se você quer ter resposta para a vida de Deus que está em você, as Escrituras são o livro certo. Tem a resposta. Tem a resposta. Não tem para tudo que diz respeito à vida de todo mundo, mas tem resposta para a vida de Deus. A segunda é a questão da fé. Sem Escritura, sem palavra de Deus, não pode ter fé. E a terceira é a prática e compartilhamento. Sem isto, não adianta. A prática quer dizer de continuar estudando, mas uma forma de aprender é compartilhar o que aprendeu. É isso? Mas a Bíblia é o único livro, ou o livro principal na vida humana, que você, para aprender, precisa praticar. Tá, mas o que é esse praticar? O praticar é viver o que leu ou ensinar? Viver, porque você não pode ensinar uma coisa que você não vive. Certo. Do contrário, você vai ser só um transferidor de informação. O mundo está cheio de gente que só transfere informação. Perfeito. Ele não transfere vida. Então, as Escrituras, primeiro, quando uma palavra traz resposta para você, isto começa a entrar na sua vida de um modo especial. Você começa a experimentar a resposta de acordo com o problema que você tenha. E aí, isto gera fé. A fé que vem pelo ouvir a palavra de Deus. Porque a questão de ler a Bíblia não é o ponto fundamental. Porque a Bíblia é um livro que é o único livro que reivindica para si a inspiração divina.
toda Escritura é inspirada por Deus, está lá escrito. Na verdade, esse compartilhar tem a ver com aquilo que eu vivo e eu demonstro e faço com que as pessoas também queiram viver aquilo que eu tenho. Entendi. E chegamos ao tópico 2, que fala de preparo pessoal. Como deve ser esse preparo, então, para ter um estudo proveitoso da Bíblia? A primeira coisa, quando a gente está tratando da Bíblia, primeiro que o Senhor, Deus, Ele não diz para você só ler a Bíblia. Há poucos versos na palavra que falam sobre leitura. Paulo diz, aplica-te a leitura para Timóteo. Ele diz para Timóteo, traz os livros para que eu possa ler, né? Deixei em Troade. Só que a Bíblia precisa de uma coisa chamada discernimento espiritual. Tem pessoas que dizem assim, eu não entendo o que a Bíblia diz. Ora, o entendimento da Bíblia tem a ver com o Espírito que a inspirou. Paulo diz assim, o homem natural não pode entender as coisas do Espírito de Deus porque elas são discernidas espiritualmente. Não é possível um doutor, um pós-doutor, que abre a Bíblia, vai entender muito menos do que um crente simples, humilde, que vive a Bíblia. Porque o que vive a Bíblia, ele está vivendo numa perspectiva do entendimento espiritual. Essa é a primeira parte. A segunda é a consciência dessa revelação que veio de Deus. A pessoa sabe que a fonte não é uma fonte comum do conhecimento humano, mas de Deus. E a terceira coisa é o que isto gera em você. Olha só, você se converteu há quantos anos? 16 anos. 16 anos. Se você olhar para trás, você não reconhece mais o Bogo de 5 anos atrás. Não. Por que não? Nem do ano passado. Nem do ano passado. Por que é isso que aconteceu? Porque você foi entendendo a revelação, você foi discernindo e foi praticando. Isso gerou em você o caráter de Jesus. Né? Este caráter é essa prática que nós falamos há pouco, que você compartilha. Você chega num lugar e as pessoas dizem assim, ei, não fala bobagem, que aí chegou o pastor Bogo. Por que dizem isso? Porque o teu caráter te precede. Se fosse o contrário, se tu fosses um homem réprobo, né, quanto à moral, que tu falasse coisas erradas ou imorais, quando chegasse perto de uma pessoa santa, ele ia dizer assim, epa, vamos sair daqui que já seria o movimento contrário. Chegou o pecado. Chegou o pecador, né? Então, essa questão do preparo pessoal tem a ver com tudo isto. Tem a ver com discernimento espiritual, né? Como é que você discerne a palavra, consciência dessa revelação e o caráter que é gerado em você. Nós vamos voltar, eu quero ter algumas perguntas para o senhor, mas precisamos fazer o bloco e a gente já volta revisando um pouquinho, fechando o tópico 2 e também o tópico 3.